Bom, gente, vamos dar prosseguimento à análise das soluções aqui apontadas no livro. A gente estava tratando sobre uma questão da prova do ANPEC de 1991, a questão número 2. E é uma questão que trata sobre teoria do consumidor da parte de elasticidade. Então vamos lá, opção número 1. A incidência do imposto recairá totalmente sobre os vendedores se a elasticidade preço da demanda for infinita. Bom, isso aqui não vai ser muito difícil não. Com a explicação do primeiro vídeo, vocês vão poder acompanhar melhor. Esse é o segundo vídeo e provavelmente vão ser no total 3 vídeos, porque essas questões não são pequenas. Então, vamos lá. Ele falou aqui, a incidência do imposto recairá totalmente, será que vai ser totalmente mesmo sobre os vendedores? Se a elasticidade de preço da demanda for infinita. Vamos ver. Bom, eu achei essa solução não muito satisfatória. Eu teria uma ressalva para colocar verdadeiro nela, porque na realidade depende. Por quê? A elasticidade de preço da demanda, se ela for infinita, depende se a elasticidade de preço da oferta, se a elasticidade de preço da oferta também fosse infinita, poderia dar uma indefinição, porque seria infinito sobre infinito. Mas vamos lá, vamos interpretar do jeito que ele falou aqui. Bom, primeiro o que ele fez? Ele amostrou o epsilon. O que seria o epsilon? O epsilon é a letra que eles usam para designar a elasticidade. Como que é? A taxa de variação da demanda sobre a taxa de variação do preço. Isso é a própria definição de elasticidade, né? Ou seja, variação percentual. Quando você pega o total, que é x, e a variação dele no numerador, isso aqui é a variação percentual da coisa. Ou seja, variação percentual da demanda de x e a variação percentual do preço de x. Isso é a elasticidade de preço da demanda, já que x é a demanda e P é o preço. O cálculo ele vai tratar de uma outra forma, mas eu vou explicar daqui para frente. Espera eu acabar de explicar isso aqui. O que vai acontecer nessa fração aqui? Sempre que a gente divide frações, a gente sabe que o denominador vai para o numerador. Não é isso? Você inverte e multiplica. Foi o que aconteceu aqui. E por que esse delta virou essa letrinha aqui? Isso vem do cálculo. Essa variação é uma variação corriqueira, normal, que a gente está acostumado a ver, delta. Essa variação, esse delta minúsculo, é uma variação pequena, infinitesimal, que aí ele começa a fazer um tratamento de cálculo na elasticidade, ou seja, isso é a elasticidade convencional, que é aquela que você ensinaria, por exemplo, para estudantes de ensino médio. Mas no cálculo ela começa a ser tratada com variações infinitesimais, para você começar a usar artifícios de cálculo. Por exemplo, usar a função logaritmo, você vai ver que a função logaritmo tem uma ligação íntima com a questão das elasticidades. Vamos ver aqui, ó. Outra forma de expressão da elasticidade é o que? ln de x sobre ln de y, só que delta ln de x, delta ln de y. O que é esse delta? Então, variações infinitesimais da função ln de x. O que é o x? O x, na realidade, é a demanda. É o número de bens que você demanda, o número de calça jeans, por exemplo. E o ln de y pode ser o preço. Y pode ser o preço. Então, a variação infinitesimal do ln do preço. Por que acontece isso? Bom, se vocês já estudaram cálculo, vocês sabem que a derivada parcial de uma função logarítmica, por exemplo, ln de x, é 1 sobre x. Isso é um conhecimento que a gente traz na bagagem do cálculo, que é o que ele vai fazer daqui para frente. Olha. Primeiro, ele faz um artifício de multiplicar em cima e embaixo por variação infinitesimal de x maiúsculo. O que é esse x maiúsculo? É a quantidade de x. E o que é delta minúsculo x maiúsculo? É a variação infinitesimal de x maiúsculo.
Ele multiplicou em cima e embaixo pela variação infinitesimal de x maiúsculo. Para que ele fez isso? Porque ele sabe que no cálculo, quando você tem a variação infinitesimal de ln de x pela variação infinitesimal de x, o que vai acontecer com isso? Isso claramente é uma derivada parcial. Você vai conseguir fazer essa derivada. Porque você sabe que a derivada da função ln de x em relação a x é 1 sobre x. Então isso aqui que eu estou passando mal agora se transformou em 1 sobre x. Isso aqui foi considerado uma constante na derivada parcial. E continuou lá. A variação infinitesimal de x sobre a variação infinitesimal de y, que a gente se lembra que a gente está tratando como se fosse o preço, isso como se fosse a quantidade demandada. Só que o que ele falou? Note que a variação infinitesimal de x sobre a variação infinitesimal de y é igual ao quê? Ele multiplicou em cima e embaixo pela variação infinitesimal da função ln de y. A variação infinitesimal de ln de y, tá vendo? Em cima e embaixo. E não altera, isso não altera a conta. Se multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número, não altera a conta. Então, isso aqui, que eu estou passando mal agora, continua a ser isso. Então, vamos avançar. Só que, o que ele ganhou com isso? Que ele sabe que a variação infinitesimal de ln de y, que y a gente está considerando como se fosse preço. A variação infinitesimal de ln de y sobre a variação infinitesimal de y, isso na verdade é a derivada parcial de y. Por quê? É a função y, é derivar a função y em relação a y. Isso é a derivada parcial de y. E a derivada parcial de ln é 1 sobre o que tiver escrito ali dentro do ln, que é, no caso é y, 1 sobre y. E o que isso aqui foi considerado uma constante? Ó. Esse pedaço aqui, variação infinitesimal de x sobre variação infinitesimal de ln de y, foi considerado uma constante. Tá? E daí o que ele fez? Ele isolou. Ele pegou esse y aqui que eu estou passando o mouse e jogou lá pro outro lado, tá vendo? Jogou para cá, ó, multiplicando as variações infinitesimais de x e de y, que se transformou nisso. Aqui na direita da equação, tá vendo? Só que isso aqui, o que sobrou? A constante. Aquela constante que a gente não tinha derivada na derivada parcial, se lembra? Foi o que ele fez aí. Então ele chegou nessa conclusão aqui. Aí ele pegou isso, simplesmente, ele percebeu que essa parte da esquerda aqui, ela está presente aonde? Variação infinitesimal de x sobre ln de y. Ela está aqui, ó. A variação infinitesimal de x sobre ln de y. Com certeza ela está aqui, tá vendo? Foi o que ele fez. Só que olha lá do outro lado, acompanhe meu mouse. Ó, a mãozinha. Aqui, ó. Isso é igual ao que? A variação infinitesimal de ln de x sobre a variação infinitesimal de ln de y. Então, para isso aqui ser essa fração aqui, o que falta? Falta multiplicar por 1 sobre x. Que foi o que ele fez ali. Aqui, ó. Ele multiplicou por 1 sobre x. E aí virou as variações infinitesimais de ln de x sobre a variação infinitesimal de ln de y. Que é igual ao quê? Epsilon, que é a elasticidade. Ou seja, o tratamento nas teorias do cálculo matemático é o mesmo tratamento convencional. Foi isso que ele quis dizer aqui. Pô, ele deu uma baita de uma volta. Eu achei muito complicado, ele poderia ter explicado isso só nessa frase aqui, qualitativamente. Vamos lá, ó. Só voltando ao enunciado, que isso pode ter feito vocês se perderem. Ó. Vamos lá. A incidência do imposto recairá totalmente sobre os vendedores se a elasticidade de preço da demanda for infinita? Bom, com certeza vai. Vocês vão ver por quê. Porque se a elasticidade de preço da demanda for infinita, o que vai acontecer? Os consumidores facilmente conseguem protestar aquelas variações de preço, por menores, mais infinitesimais que elas sejam,
eles conseguem simplesmente parar de consumir de forma radical, transformar em zero a demanda deles, entendeu? Eles conseguem parar, porque a elasticidade deles é muito alta. Ou seja, essa variação aqui, ó, é muito alta, esse ΔX. Então vamos ler o que o autor falou. Ó. A elasticidade de preço da demanda infinita significa que os consumidores reagem ao preço de maneira que qualquer que seja a alteração infinitesimal do preço ofertado no produto, a demanda cai a zero. Ou seja, há apenas o preço, apenas um preço, ou seja, exatamente um, ao qual os indivíduos estão dispostos a consumir o bem. E a este preço, qualquer quantidade ofertada do bem será consumida. Dentro daquele preço exato, os consumidores absorvem qualquer quantidade que as firmas ofertarem. Mas se for 1 centavo a mais, os consumidores já não aceitam mais, porque a elasticidade deles é infinita. É um caso absurdo e extremamente radical, entendeu? Deste modo, os vendedores terão que arcar com todo o imposto. Por quê? Porque se eles aumentarem 1 centavo o preço daquele bem que eles estão ofertando, com certeza os consumidores vão parar de consumir, vai transformar em zero a quantidade de bens demandados. Então eles vão ter que absorver todo o imposto. Desse modo, os vendedores terão que arcar com todo o imposto, pois se repassarem para o preço ao todo ou em parte, ninguém comprará o bem ofertado. É isso que eu acabei de falar. Então, gente, vamos prosseguir mais rápido. Vamos para a opção aqui, número 2. Vamos lá no enunciado. O imposto será distribuído entre vendedores e consumidores, dependendo da sensibilidade das curvas de oferta e demanda às variações de preço. Poxa, com certeza. Essa aqui é a melhor possível, essa opção. Foi muito bem falado. Vamos ver aqui, número 2. Verdadeiro. Foi o que a gente conversou no item 0. Quer ver? Vou mostrar aqui. A gente tinha falado sobre essas frações aqui, que vai depender da interação entre as duas elasticidades. A elasticidade do consumidor, que é a elasticidade do preço da demanda, e a elasticidade da firma, do ofertante, que é a elasticidade do preço da oferta. Essa interação aqui que vai produzir uma fração baixa ou uma fração alta. Na fração baixa, o que vai acontecer? A elasticidade do consumidor, do demandante, ela é relativamente menor do que a elasticidade do ofertante. Então, o demandante vai ser obrigado a aceitar, se sujeitar às variações de preço, porque ele não consegue reagir tão bem quanto o ofertante. Se fosse ao contrário, a elasticidade de preço da oferta menor e a elasticidade de preço da demanda maior, o consumidor ele teria uma capacidade maior de protestar, de reagir, de parar de consumir, do que a capacidade do ofertante de parar de produzir, de tolerar um preço menor. Porque ele, ao ter uma elasticidade preço da oferta pequena, ele não consegue reagir direito. Ele não tem margem para reagir. E aí você pode abaixar muito o preço, que o custo marginal dele está lá embaixo. Então, o que vai acontecer? Ele vai se sujeitar. Ele só pararia de se sujeitar se o preço abaixasse tanto que fosse menor que o custo marginal dele. Mas o custo marginal dele já é bem baixo. Então, por isso que essa elasticidade dele aqui é pequena. Ele reage pouco. Se ele tivesse coladinho no custo marginal, isso aqui não seria pequeno, seria grande. E essa fração aqui não seria grande, porque quando esse número é pequeno, essa fração é grande. O denominador pequeno significa uma fração grande. E ele está sendo dito aqui que uma fração grande disso aqui significa o quê? Que o ofertante ele tem pouca capacidade de reagir e o consumidor não, ele protesta facilmente. Um número grande aqui significa que o consumidor tem maior capacidade de reagir do que o ofertante. Então, qualquer mexidinha no preço, o consumidor já iam parando de consumir calçadinhos. Então é isso, gente. Esse é o segundo vídeo de uma série de 3. E no próximo vídeo a gente vai terminar de analisar essa questão. Boa sorte, bom aprendizado e tchau, tchau.